quero cumprimentar a todos e especialmente a equipe, todos os que prepararam esse evento tão importante, que nos fala de um futuro que, na verdade, ele já está acontecendo. Talvez essa categoria de futuro seja mais para que nós possamos nos situar de alguma maneira no nosso tempo, mas o futuro já está acontecendo. A gente pode até imaginar que o que existe, na verdade, é o presente, não é? O que existe é o presente. Quando a gente pensa no passado, nós o fazemos presente. Quando a gente pensa no futuro, a gente também, de alguma forma, o atrai e o considera como algo que é nosso e que nós estamos instalados. A minha experiência, eu primeiro vou compartilhar isso, né? Eu me sinto aqui também, como vocês, fazendo um tipo de experiência nova, né? Não estou acostumado. E, naturalmente, eu me surpreendi um pouquinho com o formato, porque eu sou um padre, eu sou um jesuíta. E estou mais acostumado com o altar do que com um tipo de formato assim. E, aliás, nós temos uma cultura que, para nós, não é show, não é talk show. Para nós, é o contrário, a gente tem que desaparecer de alguma forma para que a mensagem ela apareça. Agora, isso eu acho que me ajuda também a contextualizar um pouquinho. A PUC-Rio, uma universidade confiada aos jesuítas, né? Isso não é banal, isso é importante porque, com a chegada dos jesuítas, aliás, desde sua fundação, a PUC-Rio ela adquire, de alguma maneira, um formato, uma forma mentes, uma forma de pensar, uma cultura que é própria da Companhia de Jesus. E qual é essa cultura? Essa cultura ela vem do século XVI. Em 1540 foi fundada a Companhia de Jesus por Santo Inácio de Loyola e seus companheiros. Essa data é importante porque nós estamos no início do grande processo da modernidade, onde se dá uma mudança, de fato, de eixo, né? O ser humano é colocado no centro e se preconiza, ou então se anuncia e se realiza ao mesmo tempo, é algo performático, se realiza algo que nós chamamos a autonomia do sujeito. O grande gênio de Inácio de Loyola foi ter adaptado uma instituição milenar para que ela pudesse, de alguma forma, sem grandes pretensões, mas de alguma forma se adaptar à modernidade. A chegada de Inácio de Loyola significa uma aceitação profunda da modernidade e a mudança da concepção de sujeito, o sujeito autônomo. E nesse sentido, como eu estou explicando para vocês, compartilhando com vocês, a Companhia de Jesus e os jesuítas, eles trazem como cultura uma mensagem muito forte de confiança na pessoa, no sujeito. O ser humano que é apresentado, ou que é o modelo de ser humano que é defendido, é o modelo de um ser humano profundamente autônomo. E durante os séculos, a educação da Companhia de Jesus, ela foi pautada para formar exatamente esse tipo de pessoas, pessoas autônomas. A autonomia do sujeito é algo tão importante, tão marcante para os jesuítas, que toda a sua formação é baseada em preparar um homem para que ele seja profundamente autônomo e interiormente ligado, obediente. Essa é a grande virtude dos jesuítas, ou seja, profundamente unido ao que nós chamamos o corpo da companhia. Vejam que paradoxo. A pessoa mais autônoma é aquela que é capaz de ser mais unida aos ideais profundos, aos valores, e aí a virtude, no meu caso, o voto de obediência. Santo Inácio dizia assim: as outras ordens devem primar pela pobreza, as outras ordens podem primar pela caridade, mas nós, jesuítas, temos que primar pela obediência. A história da Companhia de Jesus, e termina esse primeiro ponto histórico, ela é importante porque nesse momento em que se dá uma mudança de paradigma da humanidade, uma mudança de paradigma de sujeito, o sujeito autônomo, ele é anunciado
nesse momento, a igreja pede a Inácio de Loyola e a seus companheiros, que foram formados na Universidade de Paris, grande centro intelectual da época, pede que eles, como missão, possam ir nos lugares mais longínquos, onde não se conhecia, nas fronteiras do mundo, no caso geográfico não conhecido. E isso é muito importante porque, de fato, somente uma pessoa com grande autonomia pessoal, ela pode aceitar essa missão. E somente um superior que confia profundamente nessa pessoa pode enviá-la em missão. Vocês imaginem que no começo um jesuíta era bem formado, enviado em missão, e ali ele tomaria todas as decisões, porque uma carta podia demorar 5 meses, 6 meses, 1 ano. E nós temos relatos de jesuítas que enviavam as cartas, mas o retorno, o feedback de Santo Inácio, do fundador, chegava depois que eles já estavam mortos. Então vejam só, um ponto fundamental, a autonomia do sujeito, uma história de descentralização e um valor fundamental, a confiança em uma pessoa bem formada, unida ao corpo e, por isso, capaz de tomar as decisões necessárias no momento oportuno. Se eu pudesse sintetizar isso, eu diria, trata-se de um modelo de liderança. O que é a PUC-Rio, senão esse sistema de autonomias? Quem conhece a história da nossa universidade sabe que ela foi fundada com exatamente, de maneira um pouco, claro, adaptada, com esta visão. Os jesuítas que aqui chegaram, muitos foram fundadores dos departamentos que hoje nós nos honramos, nos alegramos e procuramos manter como identidade própria da universidade. Esses jesuítas, eles recebiam uma missão, um departamento, e eles, com toda a autonomia, aplicavam esse valor da autonomia, descentralizando decisões, estabelecendo colegialidade nesses departamentos. É por isso que muita gente tem dificuldade, inclusive, de entender como é que funciona, e alguns dizem, a PUC-Rio é um milagre, porque tantas autonomias, mas unidas com uma história e unidas com alguns valores que são, eu diria, imperecíveis, importantes, fundamentais e irrenunciáveis. Essa é a história da PUC-Rio. Um sistema de autonomias que, mantendo uma tensão entre o que é importante, fundamental, livre, e aquilo que nós devemos manter como tradição e como unidade do corpo, consegue realizar a sua missão. O nosso projeto é exatamente esse de formar pessoas autônomas. Eu estou usando o termo autonomia, mas bastante inspirado no que foi escolhido para esse evento, que é descentralização. A autonomia, ela seria talvez, eu estou pensando agora em alto, o valor profundo de quem é capaz de descentralizar, de compartilhar o poder, de fazer com que processos de descentralização possam acontecer de maneira saudável. E a base é a confiança. A base é a confiança. Como eu disse para vocês, como jesuíta, eu me sinto também, de alguma maneira, numa experiência atemporal, porque em mim, na minha figura, né, eu represento uma instituição secular, mas uma instituição secular que, de alguma forma, briga com o tempo, se adianta no tempo, se coloca nas fronteiras, sem, portanto, romper com a unidade. Isso é muito difícil. Isso é uma virtude. Desafio constante. Avançar sem romper. Avançar no pensamento, descentralizar nos processos, sem, no entanto, praticar um tipo de ruptura que possa comprometer o todo. Então eu compartilho primeiro com vocês essa tensão. Um padre falando sobre isso, sobre tecnologia, minha formação é em design,
E a minha tese foi exatamente sobre essas questões do encontro entre a arte e a tecnologia, o que seria quase que um novo renascimento. Nós estamos, esse é o meu segundo ponto, como Inácio, em 1540, no século XVI, nós estamos também em um novo momento. Na época, o início da modernidade, a autonomia do sujeito. Hoje nós estamos em um novo momento, a pós-modernidade, e aí tem uma grande discussão a respeito disso, mas todos, creio, estão de acordo com o fato de que se trata de uma mudança de época, mais do que uma época de mudanças. Nós nos encontramos em um momento fundamental, como na época do Renascimento, o encontro entre ciência, arte e técnica. Hoje nós nos encontramos novamente num novo renascimento, encontro de ciência, tecnologia e arte. Tudo que nós estamos vivendo aqui, nós às vezes não nos damos conta, mas é exatamente este encontro. Aqui nós estamos vivendo ciência, nós estamos vivendo tecnologia e, sobretudo, nós estamos no mundo da arte. Arte no sentido de poiesis, de criação. Nós estamos criando realidade. Esse momento histórico nos compromete para que nós também possamos, como eu disse, a figura histórica de Inácio de Loyola, para que nós possamos também ser ousados e na tradição da Companhia de Jesus, na tradição que nós fazemos parte, que nós possamos também ser capazes de recriar, de restabelecer relações, de avançar no sentido de um sujeito autônomo, mas não sozinho. E aí aparece o valor da comunidade, que é fundamental. A comunidade, aliás, esse termo é um dos termos mais, desde que eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, me chamou muita atenção o uso do termo comunidade. Né? No meu imaginário, comunidade tem um valor um pouco mais religioso, mas quando eu cheguei ao Rio, eu percebi que se trata de uma palavra que tem polissêmica, que tem vários sentidos, dependendo de onde a gente a utiliza. De qualquer maneira, a comunidade é esse ponto de convergência que nós não podemos renunciar. Por isso que, durante as apresentações, as discussões, esse tema vai aparecer. Comunidade é algo fundamental porque o sujeito autônomo ele não pode estar desconectado da comunidade ou de uma comunidade, mesmo que nós vejamos múltiplas criações de múltiplas comunidades. Aliás, até a criação de comunidades fala um pouco da pessoa. Nós necessitamos estar conectados, isso faz parte da nossa natureza. A comunidade também nos tira do isolamento, o sujeito autônomo, a pessoa capaz de decidir, aquele que transforma o poder em um lugar de partilha, aquele que é capaz de perceber que o poder ele pode ajudar a acelerar processos, ele pode ajudar a, de fato, transformar a realidade. Essa pessoa, ela precisa do apoio dos outros. Então a convivência não é algo só afetivo, é algo também que nos ajuda a pensar e a nos redesenhar como sujeitos, como pessoas. É também um projeto político de sociedade. Por isso que nós somos uma universidade comunitária, nós acreditamos no valor da comunidade, precisamos aprofundar um pouquinho mais o sentido de comunidade, mas acreditamos nesse valor e nós defendemos, né, esse modelo fundamental de comunidade. Me encaminho para o final. Eu acho que é muito importante que a gente perceba que, mais do que ter simplesmente certezas ou apresentar respostas, eu creio que o mais importante, ou pelo menos para mim, é que nós sejamos pessoas habitadas por perguntas. Então, o que eu desejo para vocês, para nós, nesse evento,
e também para as pessoas que estão acompanhando via remota, é que talvez esse evento não nos traga tantas respostas que nós buscamos, mas nos implique numa dinâmica de novas perguntas. E eu digo como reitor da universidade que o que eu espero muitas vezes de reuniões assim, de momentos assim, é que as pessoas tragam novas perguntas, que as pessoas sejam habitadas por novas perguntas. Nós estamos vivendo também realidade virtual, praticamente já estamos absorvidos por isso desde a pandemia, fomos lançados, nós já ouvimos muita gente falar sobre isso, e eu vou terminando falando sobre também a questão da fé. O que a fé tem a ver? A fé tem muito a ver com a realidade virtual, né? Porque a realidade virtual, ela nos traz o longe para perto. E a realidade virtual traz o passado para o presente. A fé tem a mesma dinâmica. Ela traz o longe para perto, o espaço, e o passado para o presente, o tempo. Uma ruptura de espaço e tempo, uma convergência de espaço e tempo, dependendo do tipo de fé que nós temos. No meu caso, a figura de Jesus, ele se torna atual, sua mensagem nos implica nesse mundo, inclusive politicamente, com ideais de liberdade, de democracia, de construção. A fé é esse valor ou essa experiência que ultrapassa e traz para nós tempo e espaço em uma convergência que nos compromete. Então, eu desejo que todos nós possamos também, nessa experiência virtual, nos darmos conta de que algumas características vão permanecer sempre conosco como seres humanos. E creio que se eu pudesse deixar assim, uma mensagem fundamental, eu acompanho um pouco a programação, eu recebi a programação, as grandes questões que nós temos, e como eu disse, elas vão nos pedir muito discernimento. Esse é um ponto talvez fundamental, termino com isso, a capacidade que nós tenhamos de fato, discernir. Claro, nós nos empolgamos muito com o que está acontecendo, né? As grandes questões que nós vamos pensar e que estamos pensando. Eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Até, quem sabe, se não responderem, pelo menos vão me trazer outras novas, né? Pouco provável, creio, né? A concretização de um mundo completamente descentralizado, como também o de uma universidade completamente descentralizada. Talvez o cenário ideal vai ser encontrar um modelo híbrido, e pelo menos é o que eu penso nesse momento, né? Que possa distribuir de maneira equitativa, e eu estou pensando inspirado nos bitcoins e todas essas grandes questões, que possa ser capaz, né, de trazer uma distribuição equitativa dos bens, sejam eles materiais, sejam eles intelectuais, e aí já a questão da proteção de dados, que vai ser colocada muito importante, quero acompanhar isso, também nos toca. Toda essa questão do Bitcoin, eu acompanhei desde a França, quando eu estava fazendo meu doutorado, e a gente se perguntava muito, é um pouco próprio do espírito francês, né? Se perguntar se isso não era uma fantasia de um dinheiro apolítico. Também isso, em todo o nosso entusiasmo pela pós-modernidade, pela autonomia do sujeito, pela tecnologia, pelo modelo de uma universidade que possa ser uma comunidade tecnológica, solidária, instrumentalizada da melhor maneira possível, com a excelência acadêmica que a PUC quer ter. Com tudo isso, nós não podemos nos desconectar da realidade e perceber que não há dinheiro apolítico, não há tecnologia apolítica. Tá? Talvez nós devamos nos perguntar, mais uma vez, sobre a responsabilidade dessa distribuição equitativa. Ela não seria obscura quando pedimos muita descentralização? As questões éticas vão certamente aparecer e eu creio que elas são importantes que sejam respondidas. Realmente agora termino e quero dizer o seguinte, que como jesuíta, como
responsável dessa instituição, que tem... Eu só tenho alegrias aqui, né, de poder enxergar essa instituição dando esse passo, inclusive com esse evento. Mas eu peço a vocês e indico esse caminho, que é a minha função, de entusiasmo, sentido histórico, compromisso democrático, político, todos os nossos assuntos. Não nos perdamos nas especificidades, porque isso é muito fácil a gente derrapar, mas tenhamos um horizonte claro e uma prática de discernimento. Quando nós temos um horizonte claro para onde nós vamos e uma prática de discernimento, certamente nós vamos, como comunidade, encontrar, assim, algumas respostas, mas, sobretudo, descobrir novas perguntas. E onde que nós vamos encontrar isso? Como é que nós vamos nos envolver com isso? Com os jovens. Então, eu espero que os jovens que estejam acompanhando, que eles se sintam convidados a ser protagonistas dessa história da PUC, que esse evento, de alguma maneira, inspira, e eu diria quase que paradigmático. Muito obrigado.